Vambora. É um boneco. Fraco, esquecido no tempo. Agora eu pergunto pelo subir. As primeiras terras. Ionia é apenas uma entrada. Isso, venha buscar seu prêmio no meu mundo. Escute seu fantoche, LeBlanc. Veja, você não tem um hospedeiro. Mas mesmo que tivesse, o novo grande general jamais aprovaria outra campanha em Ionia. Eu fiz a sua vontade. Me liberte, bruxa. Perder o nosso hospedeiro foi algo lamentável. Quanto ao poder de Noxus, não será necessário. Um único sussurro pode ferir mais do que 1000 espadas. Então a Ionia é minha cara. Caralho, que foda, mano. Que foda, velho. Isso ficou do caralho, mano. Ó o Vlad em choque aqui, ó. Cadê? Ó o Vlad em choque aqui, ó. Já tinha até puxado a mamada, velho. Esse aqui é o Atacan. Calma aí. Temos ali o capacete do Mordekaiser. O Mordekaiser foi selado, então, é isso? Por que que por que que o Atacan responde ao Mordekaiser? É o elmo do Atacan? Não é o Mordekaiser? Atacan é o servo do Mordekaiser. Ele roubou a cabeça do Mordekaiser pra ele não reviver. Ela roubou a cabeça do Mordekaiser pra ele não reviver. Mano, o Mordekaiser, ele é tipo o Lich King do WoW? É Lich King, né? Não. Atacan foi de Popcorn and Ice Cream Chillers. Quase isso. O Mordekaiser pediu um hospedeiro de Funafi e vários afins, se não me engano. Ele tem 2 vídeos. 2 fatos sobre o Mordekaiser. Esse aqui de 4 anos atrás, a história é a mesma ainda? Ou tiveram mudanças? A história vai mudar? Vamos ver isso aqui então. Destino, dominação, injúria. Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Boas-vindas a mais um vídeo e hoje Eu vamos fiquei curioso falar com do a história do Mordekaiser. Mordekaiser agora. De novo, eu falo pouco do Mordekaiser nesse canal, né? Eu soube que ele tá vindo aí pro celular e resolvi trazer mais um vídeo dele aqui. Igual aquele da Samira e da Alessandra. Hoje, 12 fatos sobre Mordekaiser, envolvendo coisas da lore, da gameplay e umas curiosidades extras. Seu like é muito importante, não esquece dele. Deixa o like aí, vai. Deixa, eu tô aqui esperando. Deixou o like? Ótimo, então se liga aqui. Mordekaiser, o Revenant de Ferro, é um dos campeões mais antigos do LoL. Ele existe desde 2010, mas não nessa versão que vocês veem hoje em dia. O Mordekaiser costumava ser assim. Esse é o Esse Mordekaiser era muito da hora, velho. Eu gostava muito de jogar com ele. Mordekaiser em sua primeira forma. Esse aqui não é o Revenant Brasil #1. de Ferro, mas sim o Mestre do Metal. Atualmente, as skills do Mordekaiser são mais focados no lado Necromante e Cavaleiro da Morte, enquanto a versão antiga do Mordekaiser era mais focada na ferromancia. Ele era muito mais ferro do que Revenant. Atualmente, Mordekaiser é de Noxus. No caso, o reino dele ficava na região que atualmente é Noxus. Na primeira versão, o Mordekaiser era das Ilhas das Sombras, e a biografia dele já teve muitas versões. Uma delas dizia que Mordekaiser teria sido o primeiro morto-vivo de Runeterra, sendo mais antigo até mesmo que as próprias ilhas. Tinha uma outra versão que era parecida com a lore atual, na qual Mordekaiser seria um senhor da guerra de uma era passada, que morreu em batalha e depois foi ressuscitado por feiticeiros. A diferença é que aqui a história acontecia nas Ilhas das Sombras e não em Valorant. Já a gameplay dele era meio torta, pra dizer o mínimo. Ele tinha 2 barras, uma de vida e uma de escudo. Escudo esse que era completamente bonito, velho.
Que jogo lindo, meu Deus do céu! Diferente de todos os outros shields do jogo, porque esse aqui você não apertava nada pra usar. O escudo ele ia subindo conforme você lutava. E na prática não funcionava como um escudo, funcionava mais como uma segunda barra de vida. O Q dele buffava o auto-ataque, era um porradão. O W era a passiva atual, só que você apertava pra usar e você podia usar em outros alvos além de você. O E dava dano em forma de cone. A ult você marcava um inimigo e causava dano. Caso o inimigo morresse enquanto estivesse com a marca, você ficava com a alma dele como seu minion. Essa foi a primeira versão do Mordekaiser. A que tá no jogo atual é a terceira, porque teve uma o Mordekaiser, ele era quase o maluco do solo leveling, né, mano? segunda. Ele sofreu um mini rework antes do rework total. E essa segunda é a que a galera Imagina fazer dele um necromancer, costuma lembrar por causa de uma coisinha. Lembra que eu falei que a ult dele você marcava um inimigo e se matasse você ficava com a alma dele? Então, na segunda versão do Mordekaiser, isso também passou a funcionar no dragão. Você podia marcar o dragão e aí você matava ele, pegava ele como pet e levava ele pra passear pelo mapa. Olha que boneco legal, gente. As outras skills também deram uma mudada. Por exemplo, o Q passou a bater 3 vezes, e a terceira porrada dava um dano do cacete, inclusive. O W tinha 2 ativações, funcionava em mais de um alvo e você podia curar. O E... Esse Mordekaiser, inclusive, perma-ban no Worlds 2015, perma. Era insta-win se pegar. Continuou praticamente a mesma coisa. O que o povo E tu jogava com ele no bot, porque ele tinha uma passiva que dá XP. realmente lembra é do Latão Fantasmas andando com um dragão por aí. Como vocês já puderam perceber, o Mordekaiser antigo, ele era muito tosco. Só que ele era tão tosco que chegava a ser legal. Eu adorava jogar com ele. Pra mim, o Mordekaiser antigo foi um dos melhores campeões que já pisou no League of Legends. Eu gosto muito do Mordekaiser atual, mas esse aqui era diferenciado. Esses bonecos antigos do LoL, eles tinham umas pérolas. Sabe o Skarner? Então, uma das coisas que mais deu dor de cabeça no rework dele é porque metade do código espaguete do LoL tava preso. Eu achei que ele ia falar da lore, mano, mas ele tá falando do Mordekaiser antigo, velho. Preso ao Skarner antigo. Tipo, as skills dele eram usadas como referência pra montar várias coisas no jogo. Esse é o Revolta. Pera aí, calma aí. Rapidão, guys, me dê um momento. Pronto, assim fica melhor, não? Se eu revolta ver isso aqui, eu tô fudido, mano. Deixa eu tirar esse DRG. Antigo. Tipo, as skills dele eram usadas como referência pra montar várias coisas no jogo. O LoL é cheio dessas gambiarras. Vocês sabiam que a parede do Jarvan, na verdade, é um monte de minion invisível? Mas nem o Jarvan, nem o Skarner, nem o Viego, nem o Sylas chegam perto do velho Mordekaiser. O Mordekaiser antigo carregava mais de 180 bugs com ele. Considerado o boneco mais bugado da história do LoL, e estimava-se que ele carregava 80% dos bugs do jogo com ele. Teve um mano que resolveu catalogar esses bugs. Ele teve que dividir em 17 categorias e botar em ordem de importância. Reza a lenda que esse Mordekaiser ainda existe em algum lugar nas entranhas do código espaguete. Meu armamento é feito de acordo com meu gosto musical. Metal e pesado. Essa era a melhor parte do Mordekaiser. São referências a músicas e bandas famosas de metal. E isso já era assim antes mesmo do rework. Antigamente, o nome da passiva dele era Iron Man, a música do Black Sabbath. Seu Q chamava Mace of Spades, referência a Ace of Spades. Seu W sendo... Era Siphon of Grave, alguma coisa of Destruction, e qual que era o nome da ult, mano? Não lembro a ult, velho. Harvester of Sorrow, do Metallica. Seu E sendo Siphon of Destruction. O W que eu não lembrava, na real. Destruction, referência a Symphony of Destruction, do Megadeth. A ult chamava Children of the Grave, também do Black Sabbath. E a sua passiva de pegar o dragão chamava Dragon Force, referenciando a banda Dragon Force. Atualmente essas referências se mantêm, porém elas foram mudadas. Seu Q, Obliterate, é o nome de uma banda. Seu W, Indestructible, é o nome de uma música do Disturbed. Seu E, Death Grasp, é meio difícil de dizer, porque pode estar referenciando várias músicas, mas eu acredito que seja uma referência à música Deathfire Grasp da Pentakill, a própria banda da Riot. E sua ult, Realm of Death, pode referenciar tanto a música de mesmo nome do Evil Army, quanto a música Beyond of the Realm of Death, por Judas Priest. E se você me perguntar, eu gostava mais dos nomes antigos. E foi em 2019 que o terceiro Mordekaiser, que é o que tá no jogo, chegou. E a história dele foi mexida. Ele foi movido pra Noxus, porque a Riot entendeu que necromancia podia existir em outros lugares de Runeterra. Não precisa jogar tudo que é morto-vivo para as Ilhas das Sombras. E agora
agora ele não chamava mais Mordekaiser. Na verdade, seu primeiro nome era San Uzal. E esse era seu rosto. Essa é a face do homem que se recusou. Caralho, mas quase o Kratos aqui, mano. Recusou a desaparecer na morte e resolveu dominá-la. Uzal acreditava que, tendo uma vida dedicada à guerra, na morte, Não é mais? É só um concept? Ah, tá. ele iria para um tal Salão de Ossos, onde ele encontraria os antigos conquistadores do passado e teria uma cadeira à sua espera na mesa dos deuses. Isso aqui sendo uma referência óbvia a Valhalla, da mitologia nórdica. Só que quando ele chegou lá, não tinha nada, não tinha deus nenhum, não tinha mesa, não tinha cerveja, não tinha comida. Ele chegou num deserto vazio, com os fantasmas passando aqui e ali e desaparecendo. E ele só não desapareceu por sua força de vontade, que não só o manteve são, mas permitiu que ele aprendesse Oshnun, a língua dos mortos, e dominasse a feitiçaria do além. Quando ele voltou para o mundo dos vivos, depois de enganar um grupo de feiticeiros com promessa de poder, ele reestabeleceu seu antigo império e no seu centro construiu o Bastião Imortal, a fortaleza que atualmente é a sede do Trifarix, o conselho que rege Noxus. Lá era onde ele... Guys, uma pergunta séria agora. Aonde que o pessoal tira todas essas porra de lore, mano? Onde é que sai isso? É tipo um mangá, um gibi? Tem tudo no site da Riot? Tem. Pode ler toda a história. E eles vão lançando, entendi. Mas nem toda a história tá necessariamente lá no site, eles vão lançando coisas, ou tipo, já lá tem tudo já, tipo, tá quase decifrado. Algumas estão mudando, pode crer. Deixa eu ver só. E, tipo assim, um dia, mano, pô, tenho nada pra fazer, eu queria assistir Universo aqui, eu imagino. Ai, quero ver a história do Wei. Ler biografia. Ah, não é muito grande. Mas é só isso? O mapa é tipo assim... Uau. Caralho, mano. Isso aqui é um mundo que eu nem sabia que existia. Bandópolis é na praia, né? E os safados, mano. Se esconderam na praia atrás das montanhas. Cara, que foda, mano. Eu nem sabia disso tudo. Aqui tem quadrinhos. Esses quadrinhos aqui é... Lore Accurate. Tudo acerta. Caraca, que da hora, mano. Pô, dá pra passar várias horas aqui viajando, né, mano? Da hora. Deixa eu continuar o vídeo aqui só. Me perdi. Ele guardava muitos de seus segredos. E ele tinha duas armas que eram particularmente curiosas. Tibalk, um enorme demônio de fogo, que foi ligada à bruxa Amoline, e atualmente está com a filha da bruxa, Anne, como seu fiel companheiro Tibers. E Raon, o demônio dos segredos, que atualmente está com Swain. Mordekaiser não está no mundo físico, mas sim com Tobias, onde ele guardava muitos de seus segredos. E ele tinha duas armas que eram particularmente curiosas. Tibalk, um enorme demônio de fogo, que foi ligada à bruxa Amoline, e atualmente está com a filha da bruxa, Anne, como seu fiel companheiro Tibers. E Raon, o demônio dos segredos, que atualmente está com Swain. Mordekaiser não está no mundo físico, mas sim em seu reino da morte, um pedaço do plano espiritual que ele reivindicou para si, e lá ele montou uma fortaleza do absolutamente nada. Essa fortaleza é toda feita à base de ferro negro e almas. Almas são a principal matéria-prima que Mordekaiser usa em seu equipamento. Ele usou isso para construir o seu reino, para forjar a sua arma, a Véu da Noite, e inclusive sua armadura também é encantada com almas. E esse reino de Mordekaiser se chama Michna. O Mordekaiser é tipo a pedra filosofal do Full Metal, então. Rashnon, e é pra lá que o Mordekaiser te leva na ult dele. Algumas pessoas chamam isso de Brasil, por causa, né, do meme Mordekaiser brasileiro. Mas vocês sabem de onde vem esse meme? O Mordekaiser brasileiro é um dos memes mais velhos do League of Legends, e a origem dele é curiosa. Só que nada a ver. Lá em meados de 2010, 2011, ainda não existia o servidor brasileiro de League of Legends. Por conta disso, os brasileiros que jogavam tinham que jogar no server NA, ou seja, 400 de MS na porra da partida. E acontece que o Mordekaiser, aquele antigão que eu falei, o primeiro, ele era um dos campeões que era menos afetado pelos problemas de conexão, você conseguia jogar bem com ele mesmo estando lagado, e ele era um campeão forte, o que consequentemente fez ele ficar muito popular entre os brasileiros. Brasileiros esses que, apesar de estarem no servidor gringo, se comunicavam em português no chat, escaralhavam o chat inteiro, e aí foi quando o Mordekaiser número 1 surgiu. Por que em espanhol? Não sei, só sei que ele sempre vinha acompanhado daquela risada clássica que os ratos de internet vão lembrar. Hey Mordekaiser, let's go gank top. Is your ultimate ready? Brasil. No, I'm not Brazilian. Nossa, eu não lembro desse vídeo, velho. Simone Pliazzi.
Do I look like an ATM to you, you fucking bastard? Report you. You can't report me for that, you piece of shit. Mordekaiserismo Beroni. Cara, demorou muito Ainda pro sobre meme o do Mordekaiser Mordekaiser brasileiro antigo, o morrer, dublador velho. dele era o José Santa Cruz, que também dublava o Volibear na época. Essa coisa toda de seres vivos é supervalorizada demais. Um tolo e sua cabeça são facilmente separados. Infelizmente ele veio a falecer em abril desse ano. E pra quem tá se perguntando, sim, também foi ele que fez o Megatron. Me dá o cu! Mordekaiser fez muitas vítimas ao longo dos anos, mas uma das maiores e mais trágicas foi Veigar. Veigar era um Yordle feliz e contente, ele veio pra Runeterra conhecer os humanos e aprender magia. Aí o Mordekaiser apareceu, viu o Yordle e falou, opa, dá pra usar isso aqui. Ele capturou o Veigar, torturou o Veigar até ele enlouquecer, o prendeu no plano físico pra ele não voltar pra Bandópolis e o forçou a usar seu poder para seus planos nefastos. É por isso que o Veigar ficou malvado, entre muitas aspas, porque apesar dele ter essa história meio trágica, ele é sempre mais levado pro lado do humor. E apesar do Mordekaiser não estar mais no reino físico, ele não está totalmente afastado. Ele tem servos que ainda estão no reino físico, alguns inclusive infiltrados na Rosa Negra, que continuam constantemente mandando almas para seu reino, para assim ele se fortalecer e ficar mais poderoso para tomar tudo quando ele voltar. E esses foram os fatos sobre Mordekaiser. Para quem quiser saber mais coisas da lore dele, tem vídeo aqui no canal, só procurar. Por hoje eu vou ficar por aqui. Obrigado e boa noite. Mas aqui não falava do Atacan ainda, né? O Atacan é bem novo, não é? Caralho, ele acabou de lançar um vídeo em cima da cinemática que a gente acabou de ver, é isso mesmo? 9 minutos? Não, mas aí ele me entregou o que eu quero, mano. Calma aí. Ele acabou de me entregar o que eu queria, aí é bom demais. Salve moçada, Celpe na voz, bom dia, boa tarde, boa Quem noite. responde nada? Calma, mano, vocês estão muito nervosos, mano. Estamos entrando na segunda hora de stream ainda, velho. Tem muita stream hoje ainda. Boas-vindas a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de Noxus. Saiu bastante coisa a respeito do Império nessa primeira season, e é isso que vamos falar aqui hoje. Uma retrospectiva de tudo que rolou a respeito da lore noxiana. Dá like aí, deixa eu mandar o link pra vocês. Deixa eu deixar o like aí com o amigo. Eu tô, mano. Ele entregou o que eu quero, eu tô terceirizando ele. Então levanta teu machado, guilhotina o like e se liga aqui. Abrimos a season com a cinemática Boas-Vindas a Noxus, tocando a música Bitemarks para nos contar um pouco de como é o Império Noxiano. E essa cinemática começa praticamente de onde Arcane terminou, o retorno da Mel para Noxus. Temos um monólogo da LeBlanc no início nos contando um pouco sobre aquela terra, Noxus, o Império da Força, a nação que irá te testar o tempo todo, irá testar sua coragem, seu valor, seu poder, sua astúcia. Tudo isso é posto à prova no Império, e somente os mais aptos se sobressaem aqui. Mel Medarda chega na costa, no que aparenta ser a mesma praia que a sua mãe Ambessa desafiou o lobo e venceu a morte pela primeira vez. E é a primeira vez que a Mel volta pra casa em muito tempo. E a cena então corta pra um baile de máscaras e acompanhamos uma figura andando de forma suspeita no local. Entre o intervalo da cena, nós temos a mão de uma feiticeira que tá rabiscando algo nas paredes. E então corta pro campo de batalha, temos um comandante passando no meio de seus soldados, prestes a desafiar um enorme troll do gelo. Esse comandante é Darius, a mão de Noxus, que desafiou Trundle, o rei troll, para um duelo. Darius, nesse momento da história, estava liderando uma campanha noxiana em Freljord. E o que dá a entender é que aqui eles precisavam passar, porém o Darius sabia que os trolls eram maiores, mais fortes e conheciam melhor aquela região. E se eles tentassem um confronto direto, a chance de seus soldados vencerem aquela batalha era minúscula. E mesmo que vencessem, o custo da batalha seria alto demais. Darius então teria desafiado o Rei dos Trolls para um conflito direto valendo aquela passagem, já que mesmo sendo menor e mais fraco, uma luta mano a mano era a melhor chance que ele tinha de passar. A cena então corta novamente para Mel Medarda, num enorme Maior plot twist do cinema mundial recente, convenhamos? portão no que aparenta ser Noxtora. Porém, aqui tá muito maior. Enquanto ela analisa sua terra natal, nós voltamos de novo pro baile. Não é nem Dessa plot vez twist, é plot armor do Darius, na real. na pista de dança. A figura suspeita vai passando, dançando entre os convidados e, de forma discreta, tenta assassinar um homem que está sentado do outro lado da pista. Mas ela é impedida pela aranha-rainha Elise, que corta a sua máscara revelando o rosto de Catarina, uma habilidosa assassina noxiana que se infiltrou no baile apenas para matar
matar esse cara. Ela só não esperava que ele teria proteção, e ainda por cima que essa proteção seria da dama Elise, que também é uma agente da Rosa Negra. A Elise cospe ácido na cara da Catarina e a cena volta pros dois grandões aqui. Darius, com seu machado, acerta um golpe no porrete de Trundle. Porém, ele só vai o resumir porrete... as cinemáticas? Acho que ele tá resumindo toda a lore dessa season, no caso. Sendo de gelo verdadeiro, congela o machado de Darius. O gelo começa a tomar o machado, subir pelo machado, até quase chegar na mão do nosso guerreiro. Sem saber muito o que fazer, Darius resolve largar o machado no chão e ir pra cima do Trundle no soco mesmo. O que não é uma ideia muito boa, porque o Trundle é maior e muito mais forte. O Darius apanha, ele tem sua armadura removida, ele apanha mais um pouco. Eu gosto porque se você parar pra ver, o Trundle realmente parece que tá lutando igual um gorila. Depois de apanhar bastante e ter sua armadura rasgada e mastigada pelo Troll, nosso desafiante então é preso no agarrão do Rei Troll. Trundle, convencido como era, Mas, queria arrancar... Será que ele lançou a cinemática? Porque o vídeo tá produzido... Ah, não, ó. Não, ele já tá com a cinemática. Cara, a cabeça de Darius usando as mãos. Sem opção e em um momento de desespero, Darius consegue pegar seu machado congelado no chão e o quebra na cabeça de Trundle, apagando o Rei Troll. Porém, o gelo do machado subiu pro braço do Darius. Ele agora ficou com o braço congelado e observou enquanto os Trolls levavam o seu rei embora. E alguns dos Trolls, inclusive, se ajoelham perante a mão de Noxus, reconhecendo a força daquele guerreiro. Voltamos então pro baile da Rosa Negra com Catarina e Elise lutando, enquanto o alvo de Catarina aproveita e tenta fugir. Catarina, esperta e experiente como é, vai guiando a luta na direção do homem, e em meio ao combate com Elise, ela consegue finalizá-lo, completando sua missão, enfurecendo Elise e fazendo-a assumir sua forma aracnídea. Agora seria quando Elise começaria a lutar de verdade. Quanto a Mel, ela analisa as escrituras na pedra e ela tem uma visão dela entrando em Noxus enquanto diversos feiticeiros da Rosa Negra tentam segurá-la. Ela vence todos eles, uma cabeça de estátua cai em cima dela e ela usa a cabeça para quebrar o portão da cidade. E então ela volta para a realidade. No fim, ainda temos uma pequena dica de para onde a direção da lore está caminhando. Nós temos LeBlanc e Vladimir, os dois líderes da Rosa Negra, discutindo os próximos planos da organização após os acontecimentos de Arcane. Vladimir sugere que talvez eles devam aproveitar a oportunidade que surgiu na costa, no caso se referindo a Mel Medarda, enquanto LeBlanc diz a ele que seu próximo passo precisa ser mais ousado e não mais astuto. E então a vemos rabiscando o que parece ser uma espada quebrada. E assim temos o encerramento da cinemática e a Season de Noxus oficialmente começa. E juntamente com o começo da temporada, nós tivemos novas skins de lore, as skins do baile da Rosa Negra, aquele baile do vídeo da Catarina. E os convidados de honra foram a Dama Elise, que já estava no vídeo, o lendário herói Jarro Plumaluz, também conhecido como Ezreal, o Lorde Vladimir, a baronesa da química Renata Glesk, a destemida mercenária Samira e a Catarina, que na verdade estava de penetra na festa para matar aquele cara. A Rosa Negra é uma organização extremamente antiga e a LeBlanc, sua líder, é mais antiga ainda. Vamos voltar um pouco no tempo antes de Noxus ser a nação que vocês conhecem, porque agora a gente vai falar do quadrinho do Ataka no Client. Há muito tempo havia um lendário senhor da guerra chamado Sun Zhao, que varreu o continente de Valora construindo um império à base de sangue e ossos. Um dos generais mais respeitados de Sun Zhao era Katashi Lee, feroz, indomável, um monstro no campo de batalha. Um dia, Sun Zhao foi atacado por um demônio chamado Atakan. Katashi veio defender seu mestre e acabou morto no processo. O próprio Zhao finalizou o demônio e, vendo o demônio no chão e o corpo de seu general ali jogado, ele teve uma ideia. No exército de Sun Zhao, você não tinha autorização para morrer. Não, era Sun Zhao que decidia quando a sua vida de serviço acabava. Usando pergaminhos pilhados durante sua campanha, o Zhao descobriu como driblar a morte e reergueu seu general caído, agora fundido com o demônio Atakan, que é o novo monstro de Summoner's Rift. A existência de Atakan durou até a morte de seu senhor, e então o seu elo com Sun Zhao foi quebrado. Porém, alguns séculos mais tarde, Sun Zhao foi reerguido de volta sob o nome de Mordekaiser, seu espírito agora habitando uma armadura imensa.
Tá, Sanzal. Ah, entendi, por isso que o Atacan é servo dele. O Zal, lá do Reino da Morte, havia conseguido contatar o mundo dos vivos e convenceu um grupo de magos a trazê-lo de volta usando uma armadura imensa. E uma de suas primeiras decisões, ao retornar, foi trazer seu antigo servo de volta e novamente começar um massacre pelo continente de Valora. E agora, sob o nome de Mordekaiser, o antigo Senhor da Guerra novamente construiu um império à base de sangue, ossos e alma. Mas isso não durou para sempre, liderados pela feiticeira pálida que atualmente... É um pouco de plot esse negócio que do nada ele voltou a vir, do nada decidiram ressuscitar ele. Vou até ouvir de novo aqui. A existência de Atacan durou até a morte de seu senhor, e então o seu elo com São Zal foi quebrado. Porém, alguns séculos mais tarde, São Zal foi reerguido de volta sob o nome de Mordekaiser. Foi reerguido de volta, porque sim, ele enganou. Yuri, obrigado pelo subir. Ele tava sussurrando para os magos. Então ele morreu, mas não morreu. O cara é brabo. Seu espírito agora habitando uma armadura imensa. O Zal, lá do Reino da Morte, havia conseguido contatar o mundo dos vivos e convenceu um grupo de magos a trazer. Obrigado pelo subir. Eu não consigo não escutar Sanzal. Eu também tô com isso na cabeça. O que aconteceu? Você tá vendo a Lord LOL? Eu comecei a ver a cinemática e fiquei curioso. Trazê-lo de volta usando uma armadura imensa. E uma de suas primeiras decisões, ao retornar, foi trazer seu antigo servo de volta e novamente começar um massacre pelo continente de Valora. E agora, sob o nome de Mordekaiser, o antigo Senhor da Guerra novamente construiu um império à base de sangue, ossos e alma. Mas isso não durou para sempre, liderados pela feiticeira pálida que atualmente está no comando da Rosa Negra, nossa amiga LeBlanc. As tribos Noxi conseguiram se organizar, formar uma rebelião e fazer um ritual para mandar o Mordekaiser de volta para o Reino dos Mortos. E quanto ao Atacan, bom, parece que agora a mesma feiticeira que baniu Revelan também tem interesse nesse demônio. E ainda na primeira o quê? Volta para o Reino dos Mortos. E quanto ao nossa amiga LeBlanc, as tribos Noxi conseguiram se organizar, formar uma rebelião e fazer um ritual para mandar o Mordekaiser de volta para o Reino dos Mortos. E quanto ao Atacan, bom, parece que agora a mesma feiticeira que baniu Revelan também tem interesse nesse demônio. E ainda na primeira metade da season tivemos o lançamento da primeira campeã de 2025. Mel Medarda, a filha de Ambessa Medarda, a antiga matriarca da família Medarda. Chegando em Summoner's Rift com a sua magia de luz, Mel veio como uma maga mid-lane. A biografia de Mel não fala muito sobre o passado dela, na verdade... Ele ofereceu poder para os magos, trazendo ele de volta e traiu eles e matou os magos e forjou a alma deles na maçã que ele usa. Caralho, crocodilagem. É tipo, mano, crocodilagem de circuitão. Uma carta para sua mãe. Essa carta é a primeira vez em muito tempo que a Mel abre seu coração para Ambessa, falando como foi difícil lidar com o isolamento depois de ser exilada para Piltover, como ela, apesar de tudo, conseguiu uma posição de luxo na Cidade do Progresso, mas também não é maçã que não é maçã, mano, é maçã. Maçã é legal. Como agora ela entendia melhor o lado de Ambessa. Passando anos sendo caçada pela Rosa Negra, Ambessa constantemente sentia medo, não por ela, mas por seus filhos. Ambessa, ao longo da vida, escondeu muita coisa de sua filha Mel, e agora a Mel estava disposta a descobrir a verdade sobre tudo que sua mãe havia escondido, sobre seu pai, sobre quem matou seu irmão, e principalmente sobre essa briga da Ambessa com a Rosa Negra que a Mel também acabou metida. É uma carta muito expressiva. Pena que a Ambessa nunca vai ler. Algum tempo depois nós tivemos outro quadrinho, um quadrinho da Mel. Agora, já na capital, Mel é recebida por sua prima e se dirige à Arena Noxioi, onde os gladiadores faziam seu espetáculo e o público assistia. Ela tem lembranças de sua mãe naquela mesma arena, lhe contando sobre os princípios noxianos, enquanto assistiam à luta de Alistar. Haviam 3 grandes princípios noxianos: visão, poder e astúcia, mas Ambessa tinha um quarto princípio, o sacrifício. Ambessa explica para sua filha que, para alcançar a vitória, ela deve estar disposta a sacrificar tudo, até mesmo seus aliados. No campo de batalha não existe piedade. Enquanto isso, o público da arena vai à loucura com a fúria do Minotauro, e no fim da luta sobram apenas 2 guerreiros, Alistar e seu aliado na arena. Sabendo que já estava prestes a acontecer, o homem se ajoelha perante o touro, que o esmaga
esmaga com seu enorme punho. Retornando ao presente, Mel, toda enfeitada, enfim dá as caras na arena para ver os lutadores. E ali, indo contra tudo que sua mãe lhe ensinou, ela estabelece seu quarto princípio: compaixão. Para Mel, compaixão não era sinônimo de fraqueza, mas sim a fonte de sua força. E ela então se senta na arquibancada da arena para ver os desafiadores. E falando em arena, também temos o teaser do modo arena, que é basicamente o Darius preparando os lutadores para o grande espetáculo. E nesse vídeo já podemos perceber que o Darius está bem mais velho do que ele estava naquela primeira cinemática. Ele se lembra muito bem da sua luta com Trundle, até porque as consequências estão permanentemente gravadas em seu braço, como nós podemos ver na nova skin dele que tá pra lançar, a nova skin de Lore no caso, que é o Darius do presente, o Darius atual, que vai chegar trazendo novas skins, as skins dos desafiadores, pro Draven, pro Talon, pro Sion e pra Hel. Além disso, também dos é o Darius do presente, o Darius atual, que vai chegar trazendo novas skins. Tô mutado, tá da hora essas skins, hein? As skins dos desafiadores, pro Draven, pro... Pô, essa skin do Talon aqui tá pica, velho! Porra! Talon, pro Sion. O Sion tá parecendo um Transformers. Facilmente o Optimus Prime aqui. E pra Hel. Na real, não demais. Além disso, também rolou uma préviazinha da futura skin do Mordekaiser, o Mordekaiser Sun Zal, que é o Mordekaiser humano, antes dele virar o Mordekaiser. E em seguida tivemos o vídeo A Raiz do Império, um vídeo narrado pela LeBlanc contando um pouco sobre como foi formado o Império Noxiano depois da queda do Revenant de Ferro. Um império com base na guerra e na força. Nós vemos o lado mais à mostra de Noxus, com os soldados guerreando, inclusive aqui tem o Sion na nova skin dele, e também podemos ver o lado mais profundo, mais escondido, com as raízes da Rosa Negra passando no meio dos soldados e pelo... Talvez ele conte aqui, deixa eu ver se eu entendi. O Mordekaiser voltou, brabíssimo, tacou o terror, aí uns magos lá aparentemente conseguiram tirar ele, botaram ele lá pro outro Helmo, aí ele perdeu a cabeça, né? Perdeu os poderes. E aí foi quando Noxus começou a ser construída, com a LeBlanc meio que, né, por trás. Eu sei que eles não tá resumindo as cinemáticas, mano. Esse vídeo é muito raso. É que a história é muito longa. Se eu for ver toda a história aqui, eu vou ficar, acho que, 9 horas seguidas. O Bastião não? Imortal. Tá, foi só um chute aqui, mano. É só falar sim ou não, não tem problema. Cheguei perto, não cheguei. Entendi que eu não cheguei. Tudo bem. A gente continua. Nós vemos o Darius, vemos a Catarina, vemos o Swain e por fim nós vemos a Mel. Grandes nomes do Império, todos eles conectados pelas raízes, todos eles de alguma forma ligados aos planos de LeBlanc. Durante a revolta contra o Revenant de Ferro, LeBlanc uniu as tribos Noxi e sussurrou a eles os sonhos de um glorioso império. E agora ela tem toda uma nação de guerreiros prontos para morrer por essa ilusão. Esse vídeo, na verdade, é um teaser para a atualização que a LeBlanc vai tomar, mas ele é muito bom para nos apresentar um pouco melhor essa personagem tão misteriosa e planejadora que é a LeBlanc. Afinal, ela é a raiz do Império Noxiano da forma que vocês conhecem hoje. Por fim, tivemos um minigame no client chamado de A Mão do Demônio. Um minigame em que você joga cartas com esse sujeito estranho que tá na tela. No caso, o você que tá jogando é o Katashili /Atakan, o antigo general do Mordekaiser, que parecia estar vagando por aí até acabar esbarrando nesse cara, que parece ter sido um outro soldado do Mordekaiser, já que apesar do Atakan não saber quem ele é, o sujeito parece conhecer muito bem tanto o demônio quanto o homem. E ao final do minigame, esse sujeito revela-se LeBlanc. E todo aquele jogo, aquele cenário em volta, na verdade, era uma ilusão. E na verdade, agora o Atakan estava dentro dos esconderijos da Rosa Negra. Aquelas batalhas mostradas no começo, na verdade, eram as memórias do próprio Atakan. Memórias essas que a LeBlanc estava fuçando para tentar achar alguma coisa, ao mesmo tempo que usava essas memórias para criar uma ilusão. Atakan fica furioso ao perceber o que realmente estava acontecendo, que ele estava preso nas correntes o tempo todo. Mas LeBlanc então propõe um acordo. Ela o libertaria se ele contasse onde estava a arma Darkin que ela estava procurando. Aquela arma que apareceu lá na primeira cinemática. E o demônio faz um desenho de Ionia. E por fim temos a cinemática de encerramento, onde temos a LeBlanc e o Vladimir discutindo. Vladimir questiona esse plano da LeBlanc, falando que, primeiro, ela não tem um hospedeiro, e mesmo que ela tivesse, o novo grande general
não aprovaria outra campanha em Ionia, dando a entender que Noxus e Ionia já tiveram sua primeira guerra. Como Ataka cumpriu a sua parte da promessa, LeBlanc o liberta, e a primeira coisa que ele faz é tentar atacar a LeBlanc, e é preso pelas correntes de novo. Ela termina dizendo que sim, perder o hospedeiro realmente foi um infortúnio, mas que o Vlad não precisa se preocupar muito com o grande general, porque um sussurro pode cortar mais do que 1000 lâminas, dando a entender que sim, ela vai fazer essa segunda invasão acontecer. E é aqui que termina a história da Season Noxiana por enquanto, com a Mel retornando para assumir o lugar que antes era de sua mãe, enquanto começa a investigar a Rosa Negra, ao mesmo tempo que LeBlanc parece que vai travar outra guerra para tentar achar um artefato ancestral. E como essa história vai se desenrolar, a gente vai descobrir nos próximos meses. Obrigado a quem viu até aqui, não esquece. É um bom resumo da Season. Obviamente, não é a história completa, mas é um bom resumo da Season, eu diria. Sem mais do que eu sabia antes.